todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que esse tempo que nós separamos para estar na presença do Senhor é um tempo precioso, tempo que nós desejamos sim viver bem próximo do nosso Senhor, experimentar bem próximos dEle, mas também junto dos nossos irmãos. Aliás, uma das maravilhas que nós descobrimos pela palavra do Senhor é que uma das formas de Deus se manifestar a nós é através dos nossos irmãos. E nós, mesmo estando impedidos de estarmos juntos no templo, nós estamos juntos nesta transmissão e queremos dar as boas-vindas a todos a partir deste momento. Quero convidar todos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 67. Livro dos Salmos, o de número 67. É um dos salmos que eu mais gosto de usar, especialmente na introdução do culto, porque ele, na verdade, evoca as misericórdias do Senhor, a graça do Senhor para conosco. O salmo diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? As bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas servem de testemunho. E quem de nós pode dizer nesta noite que não precisa de bênçãos? Pois então eu quero te dar uma palavra baseada nesse texto, que Deus tem interesse em nos abençoar, para mostrar ao homem, mostrar àqueles que ainda não o temem, que temê-lo é o caminho, é a solução, é a alternativa que os corações, na verdade, precisam. Quero convidar todos agora a fecharem os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, intercedendo. Nós temos muitas questões que queremos, na introdução deste culto, já apresentar diante do nosso Senhor. Vamos orar? Pai, pedimos nesta hora liberdade para entrarmos na Tua presença. Somos seres totalmente carentes, e não é sem razão. Há duas verdades, Deus, que nós apontamos para provar a nossa carência de Ti. Primeiro, que a Tua palavra diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segundo, Pai, as mazelas, os limites que nós externamos em toda a nossa vida. Somos seres carentes do Senhor, e nesta hora, ao invocarmos o nome do Senhor, invocamos sobre cada um dos Teus filhos que participarão e que já estão conectados, ó Deus, a partir deste momento a esta transmissão. Pedimos que o Senhor vá de encontro a cada família, a cada lar que se conecta nesta hora, a cada vida, e intercedemos pelos nossos irmãos, Pai, que por motivos de saúde não vão conseguir participar, acompanhar a transmissão deste culto hoje à noite. E nós aproveitamos já na introdução deste culto para Te pedir misericórdia, porque é como povo do Senhor que nós nos apresentamos a Ti em intercessão nesta hora, em favor do Júlio. Rogamos, Deus, que Tu possas ir de encontro ao Teu filho naquele hospital, neste momento. Entra naquela UTI, usa as medicações e aqueles equipamentos. Rogamos, Deus, que o Senhor possa blindar a saúde do Teu filho e fazer cada parte do seu organismo funcionar bem, e que toda a enfermidade, Deus, seja agora repreendida em nome de Jesus. Oramos não apenas pela vida do Júlio, mas intercedemos também neste momento pela vida, Pai, do seu Virmondes, o pai do Marquinhos. Pedimos a graça do Senhor, vá ao encontro dele,
Pedimos, Deus, pela Débora, a filha do pastor Ferreira. Pedimos pelo Judson, o filho, Pai, da nossa irmã Yolanda e o pastor Roberval. Vá ao encontro desses teus filhos que estão internados neste momento. Visita outros irmãos nossos, Pai, que a gente sabe que está em grande luta nesta hora, até por conta do diagnóstico. Pedimos a graça do Senhor, Pai, que esta enfermidade seja detida e que principalmente no arraial dos santos, este mal seja, Deus, totalmente extirpado. Mas oramos, Deus, por toda a nossa nação, oramos, Deus, pelo nosso estado, oramos, Pai, pela nossa cidade, oramos pelas outras nações também, principalmente pelo teu povo que a ti clama e precisa dos teus milagres nesta hora. Pai, responde a nossa adoração, aceita o nosso culto nesta noite, acolhe-nos, ó Deus, junto de ti, é a nossa petição, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Deus com certeza ouve as nossas súplicas, e eu quero convidar todos agora para que juntos engrandeçamos a Deus com cânticos espirituais. Amém. Graça e paz, igreja. Esse é o momento que a gente guarda para adorar ao nosso Deus. Vamos entregar a Ele o nosso louvor. Feche os seus olhos e vamos entregar em oração nosso louvor a Ele. Senhor, nós te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos permite nos achegarmos a Ti em louvor e adoração. Receba nesse momento, ó Deus, todo o louvor que será ministrado e que nós possamos, ó Pai, fazer somente para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele está sentado no trono e Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Vamos declarar isso? Ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para Ele, vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, como óleo ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei, o que está sentado. Ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para Ele, vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, com óleo ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei, vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Sim, vem adorar ao Rei. Amém. Digno de toda a honra e toda a glória.
Todo momento é um momento de louvarmos e adorarmos ao Senhor. Essa música nos convida para adoração. Vem, vamos adorar ao nosso Deus. Nós temos experimentado nesse dia nos achegarmos ao Senhor em oração. O Senhor tem nos abraçado, o Senhor tem nos respondido. Se você crê no poder da oração, cante isso nesse momento como uma oração mesmo. Eu creio no poder da oração. Amém? Joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Meus irmãos, pois eu creio no poder
oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Amém. Quão bom é a gente conversar com o nosso Deus, né? E a oração é nada mais, nada menos do que nos colocarmos diante do Senhor. Amém? O amor do Senhor nos alcança. O amor do Senhor nos sustenta. Vamos cantar o poder do amor de Deus nesse momento. Amém? Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça. Encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me
ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Aleluia, Senhor. Que nós possamos conhecer verdadeiramente o poder do teu amor. Que nós possamos, ó Deus, nos render ao teu amor, ao teu cuidado conosco. Pai, recebe a nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Deus, isso é para a honra e glória do teu nome. Nós sabemos que nós não somos merecedores de estarmos aqui, mas a tua graça nos alcança, a tua graça nos permite. Recebe nessa hora, ó Deus, nosso louvor e a nossa adoração. E fala com teu povo, ó Deus, através agora da palavra. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus por tudo que Ele, com certeza, já está fazendo por nós neste momento. Eu costumo dizer que culto a Deus, na verdade, não é outra coisa do que sacrifícios que nós trazemos para oferecer ao Senhor. A pergunta é: qual é o sacrifício que nesse momento você e eu estamos juntos fazendo e ofertando para o nosso Deus? A entrega da nossa vida, a expressão de ações de graça, bem como as palavras que engrandecem o seu nome. Talvez para muitos não seja um sacrifício, mas para nós que nos conhecemos e sabemos a luta que travamos contra a nossa carne, contra a nossa índole, contra a nossa natureza, nós vamos descobrir que, baseado na própria palavra do Senhor, que este é o louvor que Deus espera. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala da necessidade de nós oferecermos a Deus um sacrifício racional. E esse sacrifício racional nada mais é do que essa atitude, esta ação consciente de entrega que nós precisamos fazer ao nome do nosso Deus, ao Senhor da nossa vida. E é assim que nós queremos sempre nos oferecer a Deus, em espírito e em verdade, e com toda a nossa sinceridade, porque Ele realmente merece tudo que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura aí do texto, né? Nosso texto é Mateus. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, nós leremos a partir do verso 45 até o 51. Mateus 24, 45 a 51. E só para poder situar aqueles que já nos têm acompanhado, ou talvez aqueles que ainda não, talvez estejam acessando pela primeira vez hoje, nós temos falado sobre a criatividade de Jesus. A criatividade de Jesus em trazer os seus ensinos e falar a respeito do Evangelho. O desafio é que nós aprendamos aos pés do Senhor a utilizar as ferramentas que Ele sempre utilizou para conseguir falar ao coração dos homens. Pode parecer besteira o que eu estou afirmando, mas Jesus, Ele ensinou através das suas ações,
através da forma como ele se apresentou diante dos seus discípulos, ele deixou para os seus discípulos o caminho de como chegar ao coração dos homens. E Jesus chegou ao nosso coração através de experiências como essa que nós vamos compartilhar nesta noite. E só para situar todos também, Mateus capítulo 24 é na verdade um texto escatológico. Jesus está falando da sua volta, a sua segunda vinda. E quando ele chega então aqui nesta altura do texto, versículos 45 a 51, Jesus está fazendo referência a sinais, coisas que vão, na verdade, apresentar ou mostrar que a sua vinda está próxima. E o texto diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus nos abençoe com esta leitura, e eu quero mais uma vez orar ao Senhor. Pai, que a Tua palavra agora possa encontrar o coração de todos nós, possa vir de encontro aos nossos corações, e que ninguém, Senhor, fique sem compreender o que o Senhor, na verdade, quis nos dizer nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Uma das marcas do final dos tempos é a perda da qualidade da fé na soberania de Deus e no compromisso com Ele. Vou repetir. Uma das marcas do final dos tempos é a perda da qualidade da fé na soberania de Deus e no compromisso com Ele. Ao longo da história, desde o primeiro século, inúmeros são aqueles que fizeram aliança, fizeram compromisso com Cristo. E em nossa geração, a nossa geração talvez ela seja uma das gerações quando a gente mais viu a palavra do Senhor chegar a lugares inesperados, distantes em nossa geração. E muitas pessoas creram, muitas pessoas aceitaram. Mas a Bíblia menciona a apostasia. E quando a Bíblia fala de apostasia, está falando do abandono na fé. O abandono da fé. Mas fé em quê? Na soberania de Deus e no compromisso com Ele. Para ilustrar este fato e deixar bem claro a todos que o Senhor, como dono de tudo e de todos, Ele não deixará passar despercebido nada. Ele, então, de uma forma muito criativa, Ele se apropria da figura de um servo, ou do servo e do seu relacionamento com o seu patrão, para revelar o que Ele, Deus, espera de todos aqueles que o servem. E nesta figura que Jesus está usando nesta noite, Ele deixa muito claro o valor da fidelidade e o valor da prudência. É muito importante que entendamos que no meio desta situação toda que nós estamos vivendo, que é a situação da pandemia, e a gente tem acompanhado vários casos, vários irmãos, eu participo de vários grupos, e vários grupos estão se mobilizando, estão clamando o nome do Senhor, temos clamado, e nós temos visto muitas situações difíceis, mas temos visto também muitos cristãos neste momento sendo provocados exatamente na sua
fé, na sua fidelidade. E nós precisamos abrir os olhos, porque eu repito, Jesus nesse texto, o que ele faz para ilustrar a verdade de que a fé na soberania de Deus e no compromisso com ele ficaria abalado, ele então pega a figura de um servo no relacionamento com o seu Senhor, e de uma forma criativa, ele então deixa muito claro o que ele espera de cada um de nós, em tempos como estes, que nós estamos vivendo, quando o amor de muitos, quando a fidelidade em muitos, vai ser abalada, e já está sendo abalada. A ilustração acontece exatamente no contexto de sua fala, sobre os sinais anunciadores de sua segunda vinda. E a pergunta retórica do Senhor aparece aí no versículo 45, que nós já lemos. O texto diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe sustento a seu tempo? Quem é, pois, este servo que vai ser encontrado fiel e de forma prudente quando ele então voltar? Olhando para esse texto, eu descubro algumas respostas. E quais são as respostas que o relato de Jesus nos oferece, que nos permite identificar em nossa geração os fiéis? Eu quero então mostrar para você, baseado no texto, quais são os indicativos de fidelidade e prudência que devem ser vistos em nós e que nos ajudam também a identificar quem são os fiéis em nossa geração. Primeiro, é aquele que persevera em sua missão. Se você notou, o versículo 45, Jesus está perguntando: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? E aí Jesus mesmo responde: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Achar fazendo assim. O versículo 46, então responde, ou nos traz a primeira resposta. O servo fiel é aquele que persevera em sua missão. E qual é a sua missão? A missão que foi delegada por Deus. E qual foi a missão que Deus delegou aos seus servos? Foi cuidar dos seus conservos. Jesus nesse texto está mostrando para nós que ele tem delegado aos seus escolhidos uma missão. E esta missão é cuidar daqueles que são servos conosco. A missão ela é muito bem definida: gerenciar os conservos, dar o devido pagamento ao seu tempo. Então preste atenção. Naquele tempo existiam então como hoje também, os patrões e os empregados, existiam os gerentes. E nesse texto, Jesus está falando especificamente de um gerente, que o seu senhor sai, mas deixa ele para cuidar de todos os empregados. E, segundo o texto, o papel daquele gerente seria, além de gerenciá-los, seria pagar sempre, na época certa, no devido tempo, o que era o seu direito. Mas a palavra do Senhor então diz que este servo, ele então se pôs mesmo a fazer isso, por algum tempo. Quero chamar a sua atenção, porque o texto diz claramente que chegou um momento que este servo deixou de cumprir com a sua missão. Mas Jesus deixa bem claro, no texto, que ele conhece toda a realidade dos seus servos, dos gerentes que ele escolheu e colocou à frente do seu povo, dos seus conservos. Jesus menciona que é uma missão que futuramente será totalmente ajustada, ou seja, uma missão que vai se prestar contas a respeito dela. Então preste atenção nessa frase que eu quero nesse momento afirmar para você. Uma das verdades mais nobres que envolve a vida do homem é a que diz respeito à sua existência para Deus.
Nós devemos todo o nosso existir e o nosso servir a Ele. Paulo diz que nós existimos para a sua glória. Então você e eu precisamos absorver o conceito de que nós existimos para servir a Deus. E tudo que Deus coloca nas tuas mãos e nas minhas mãos, um dia Deus te pedirá conta. É responsabilidade nossa gerenciarmos cada valor que Deus colocou em nossas mãos para gerenciarmos, especialmente você mesmo, seu corpo, seu coração, sua mente, sua língua. Nós todos precisamos entender o valor que está nas nossas mãos para gerenciarmos. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então até mesmo o nosso corpo devemos cuidar para a glória de Deus. Mas a Bíblia está dizendo nesse texto que há muitos servos que com o passar do tempo vão se esquecer disso. Eu mencionei para vocês na introdução que é o abandono da fé na soberania de Deus. As pessoas estão se esquecendo e as pessoas se esqueceriam que Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo. Você pode dizer amém? Devemos a Ele então o nosso servir, o cuidado da família que Deus colocou em suas mãos para você gerenciar, o cuidado dos bens que estão nas nossas mãos para administrarmos, porque uma vez que alguém entra em aliança com o Senhor, precisa saber que nada mais pode ser considerado nosso, tudo é do Senhor. Então, quando mencionamos e falamos dos dízimos, o dízimo é apenas uma das partes que nós usamos para o sustento da casa, da obra de Deus, mas é preciso lembrar que, além da 10ª parte, as 9 partes que ficam nas nossas mãos, também pertencem a Deus, tudo é do Senhor. E nós precisamos ter sabedoria para poder gerenciar tudo que está nas nossas mãos. Prestem atenção que Jesus está usando a figura do servo com seu patrão. E ele está dizendo que um dos sinais do final dos tempos seria o abandono desta consciência de que tudo é para a glória de Deus. As pessoas estão se esquecendo disso. Há muitos crentes dentro das igrejas que estão perdendo esta consciência. Quem é o servo fiel e prudente? Em segundo lugar, é aquele que, aprovado por Deus, é honrado com mais responsabilidades. Note que o servo fiel é aquele que persevera. Num segundo momento, quando lemos o versículo 47, observe só o versículo de número 47. Ele diz o seguinte: em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Pois bem, o servo que é fiel, o servo que cumpre com a sua missão e que administra bem o que Deus colocou nas suas mãos, ele é aquele que é aprovado por Deus e honrado com mais responsabilidades. Existe um personagem na Bíblia que eu sou fã dele, que é José. A Bíblia diz que tudo que ele colocava as mãos, tudo que vinha para as suas mãos, prosperava. E sabe por que é que prosperava? Porque José, ele era um servo fiel, e ele em sua vida, no curso de sua vida, ele sempre foi aprovado por Deus, e foi honrado pelo Senhor, e por isso Deus foi lhe confiando cada vez mais responsabilidades e coisas grandes. É uma coisa tremenda que a gente descobre na palavra do Senhor. Esse texto, no versículo 47, está dizendo exatamente isso, que o servo fiel é aquele que o Senhor vai colocando mais responsabilidades nas suas mãos. A fidelidade, preste atenção no que eu vou dizer, sinaliza habilitação. Se alguém é fiel, isso significa, ou se alguém demonstra fidelidade, isto sinaliza que ele está habilitado para receber mais responsabilidades. A fidelidade inspira confiança. Nós sabemos disso. Se uma pessoa, se um profissional, ele faz bem o seu trabalho,
com responsabilidade, se ele é aprovado pelas pessoas, mais clientes ele vai ter. Note que hoje os profissionais que mais possuem clientes são aqueles que fazem com responsabilidade o seu trabalho. A fidelidade inspira confiança. A fidelidade atrai honra e também mais responsabilidade. Aliás, se você não quiser mais responsabilidades para a sua vida, eu quero te dizer que basta você ser infiel. E misericórdia, né, gente? Misericórdia. Porque Deus, Ele espera que os seus servos sejam fiéis. E a responsabilidade que vem às nossas mãos é por conta desta virtude, que com certeza vai ser evidenciada. Aquele que é aprovado por Deus é honrado com mais responsabilidades. Deus abre portas, Deus abre oportunidades para a vida dele. No texto, Jesus deixa muito claro que na manifestação do Senhor, tudo isso será julgado, e o Senhor colocará responsabilidades nas mãos daqueles que foram fiéis. Espera lá, pastor, o senhor está dizendo que depois que Jesus Cristo vier, quando Jesus Cristo voltar, e nós formos para o céu, então lá nós vamos continuar trabalhando? Claro que sim. A Bíblia está dizendo que o Senhor vai confiar novos bens, novas preciosidades nas mãos daqueles que foram fiéis. O céu não é lugar para apatia, não é lugar para preguiça. Se alguém tem a falsa noção de que o céu é um lugar onde a pessoa vai ficar só dormindo, comendo, brincando, quero te dizer que você está enganado. Esse não é o céu que Deus tem preparado para nós, porque servir, trabalhar para Deus, nunca foi maldição, não é maldição. Você e eu precisamos entender que nós vamos sim trabalhar e vamos ter outras responsabilidades. E eu quero que você guarde esta frase é a seguinte: de tudo que buscamos aos olhos de Deus, devemos buscar a sua aprovação de nossa fé e também serviços. O que Deus tem colocado nas suas mãos para você gerenciar hoje? Quais são as vidas que Deus colocou em seu caminho, que você tem a responsabilidade também de cuidar e ser bênção na vida dessas pessoas? Você acredita que é somente pastores que recebem esta missão? Eu quero te dizer que não. O pai e a mãe têm a missão de cuidar dos seus filhos, o marido tem a missão de cuidar da sua esposa, a esposa do marido. Nós temos a missão de cuidarmos dos nossos pais enquanto filhos, temos a responsabilidade de cuidar dos nossos irmãos, dos nossos parentes, dos nossos amigos. Você e eu temos muitas responsabilidades que Deus nos confia. É muito triste quando a gente ouve a respeito de alguém que não consegue fazer amizades. E se ele não está conseguindo fazer amizades, construir vínculos, é porque de alguma forma a fidelidade na sua personalidade, ela está apagada. Porque aquele que é fiel normalmente atrai novos amigos, atrai simpatizantes, seguidores. Você e eu precisamos entender o valor disso e o quanto isso é sério. Você sabia que até mesmo os animais que estão dentro das casas são bens que Deus nos outorgou e nos deu para cuidarmos? Um dia desse eu fiz uma devocional em cima de um texto, Provérbios 12:10, que fala exatamente sobre isso, que aquele que teme ao Senhor respeita até mesmo os animais. Nós precisamos pensar a respeito deste assunto. Em terceiro lugar, a terceira resposta que eu encontro nesse texto para poder descobrir e entender quem são os servos fiéis e prudentes, o versículo 48 e 49, os dois versículos nos respondem esta pergunta. É aquele que procede com responsabilidade e caráter.
Observe aí o versículo 48 e também 49. Note o que é que o texto está dizendo. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á. Então preste atenção, o versículo 48 e 49 fala então de uma atitude que este servo então assume. E eu quero te dizer que eu descubro esta resposta, que é aquele que procede com responsabilidade e caráter, de uma forma inversa. Veja que no texto está falando do infiel, mas note que o propósito é destacar o que se espera do servo fiel, e prudente. O contrário de tudo que aparece nos dois versículos, para mim, se resume em duas palavras que se aplicam à vida do fiel. O fiel tem responsabilidade, tem caráter. Já o infiel é irresponsável e é mau caráter. O servo destacado no texto abandonou sua responsabilidade e passou a oprimir os seus conservos. Imagine, dentro desse contexto, aplicando, o marido que bate na esposa, que agride os seus filhos, que chuta o cachorro, aquele que maltrata a sua casa, que cobre de violência o seu leito. Imagine nesse texto, aplicando de uma forma bem próxima de nós, irresponsáveis são aqueles que, sem nenhum cuidado, deixam de fazer a gestão do seu lar como devem. Passou, diz o texto, esse servo infiel, a tratá-los então de forma irresponsável. O verdadeiro servo é responsável, independente das circunstâncias. Qual foi a circunstância aqui que a gente percebe que serviu de estímulo para a sua atitude irresponsável? O servo percebeu que o seu senhor estava demorando e ele então começou a relaxar. A Bíblia diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E eu quero chamar a sua atenção, porque o servo fiel e prudente, ele não é relaxado com as coisas do Senhor. Demore o tempo que demorar, ele sabe que aqueles bens não lhe pertencem em primeiro lugar a Deus. E por isso ele cuida com responsabilidade de tudo que Deus colocou em suas mãos. O texto menciona o caráter deste homem. Note que o servo do texto demonstra um caráter negativo. Diz o texto que ele passou a agir dissimuladamente, porque o seu dono demorou, então ele mudou. Isso significa dizer que enquanto ele acreditava que o seu dono chegaria, então, para manter as aparências, ele se conduzia do jeito que o seu patrão esperava. Mas quando ele viu que o patrão demorou, ele então agiu de forma dissimulada, ele mudou, ele não era mais o mesmo. Tem muitas pessoas que mudam seu comportamento, não é? Tem muitas pessoas que transformam, inclusive em seus relacionamentos, com o passar do tempo, se transformam. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para este detalhe. Tem amigos que com o passar do tempo a amizade não é mais a mesma. Tem pessoas que se esquecem do vínculo que estabelecendo. Você já viveu aquela experiência de se encontrar com seu amigo que há anos não via, e você vai cumprimentá-lo com aquele calor que você sentia antes por ele, mas ele te trata com frieza? Eu quero te dizer que isso é dissimulação. A Bíblia inclusive conta, Paulo menciona que a certa altura Pedro, por conta de pressões, começou a agir dissimuladamente, e ele foi repreendido. Graças a Deus Pedro reconheceu o seu erro e se refez. Mas eu quero chamar a sua atenção, tem muitas pessoas que agem exatamente assim. O texto menciona que este servo
que Jesus usa como referência, ele agiu com maldade. Diz o texto que ele passou a agir com violência, passou a espancar os seus conservos, a judiar deles. E ele passou também a abandonar suas obrigações por prazeres. É aquela pessoa que no momento em que deveria estar trabalhando, está jogando no videogame, está acessando sites dentro da sua empresa, ou da empresa em que trabalha, e ele então está mergulhado em outras atividades que não é a sua responsabilidade. E alguém já disse que tempo é dinheiro, e tem muita gente jogando fora o seu tempo, porque não está gerenciando e está perdendo valores. Preste atenção nessa frase que eu quero usar. Responsabilidade e caráter são dois aspectos de nosso serviço para Deus que serão avaliados. Vou repetir: responsabilidade e caráter. Nós seremos julgados por aquilo pela postura que nós assumimos diante das coisas que Deus colocou em nossas mãos para gerenciarmos. E Deus irá avaliar a nossa atitude. Eu vou dizer para os irmãos, se tem uma coisa que hoje em meu coração eu temo, é exatamente isso, é de eu ser desaprovado por mim mesmo. Eu olhar no espelho e descobrir, ou ter o conceito sobre mim de que eu sou um cafajeste, sou um desonesto, passo as pessoas para trás, não pago as minhas dívidas e os meus compromissos. Quero te dizer que Deus não espera que seus servos sejam assim, jamais. Existe um texto na palavra de Deus, referindo-se a Jó, que é um texto que me encanta. A Bíblia diz que Jó tinha um compromisso consigo mesmo, e esse compromisso era de nunca colocar os seus olhos, até porque ele era casado e tinha filhos, numa donzela. Em outras palavras, mesmo sendo homem, mesmo sendo tentado, Jó tinha uma postura de santidade, e o seu compromisso era de desviar os olhos daquilo que poderia fazê-lo pecar e manchar a sua honra e o seu caráter. Você e eu precisamos pensar sobre isso. Pastor, o que tem isso a ver com a criatividade? Jesus está mostrando, gente, o que é que Ele espera de nós no final dos tempos. E eu pergunto para vocês, o que é que as pessoas estão perdendo em nosso tempo? Não é exatamente a postura? As pessoas estão se tornando mau caráter. Quantas vidas estão sendo afetadas pelo mau caratismo dos outros? Porque as pessoas hoje não têm mais a honra da palavra, não conseguem cumprir com os seus compromissos. E eu quero te dizer que isso é muito sério. O servo de Deus precisa agir com responsabilidade e prudência, com fidelidade e prudência. Porque eu vou te afirmar novamente que um dos sinais dos últimos tempos é a perda desses valores. E se você e eu, porventura, estivermos perdendo esses valores, eu quero te dizer que isso é triste, porque isso realmente não deveria acontecer com você e comigo. Jesus está mostrando sinais, mas ao mesmo tempo fazendo exortações para os servos fiéis, ou para os servos serem fiéis. Por último, servo fiel e prudente no texto é aquele que, reconhecido por Deus, é recompensado. Observe o versículo 50, o que é que o versículo 50 e 51 nos diz. O texto diz o seguinte: virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora em que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados de Deus e queridos do Senhor, a palavra de Deus vem nos mostrar nesta noite, através desse texto, a postura do infiel. E há alguns elementos destacados na revelação que merecem a nossa atenção. O versículo 50 e 51. Primeiro, a volta do dono em uma hora inesperada e também improvável. Jesus vai voltar.
Os sinais estão aí e ele já está chegando, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E a respeito desse dia, refletimos aqui em um dos nossos cultos. Só Deus Pai sabe. A Bíblia diz que, nesse texto, é um outro destaque da revelação, que o ajuste de contas e a sentença de punição, ela acontecerá sobre o infiel. Então, o infiel vai fazer, aliás, todos farão ajuste de contas, e somente aqueles que forem encontrados infiéis serão punidos. O texto fala de condenação, a condenação e a merecida destituição do cargo de confiança. Irmãos, cá entre nós, eu acredito que isso é muito triste. A Bíblia conta de Saul, que ele ouviu da boca do profeta a seguinte mensagem: o Senhor te desaprovou, você vai ser substituído. E a Bíblia então conta que, mesmo ele tendo tantos ciúmes, ele foi substituído. A morte de Saul foi de uma forma muito humilhante. Eu quero chamar a sua atenção, porque nós devemos lutar por sermos prudentes e fiéis. Existe uma clara previsão de recompensa na Bíblia aos que são fiéis, e devemos nos preocupar com isto. Irmãos, eu me fascino com Jesus, porque ele pega uma situação muito corriqueira, muito natural, da natureza humana, e trabalha uma notícia, um anúncio tão sério como este. E eu quero que você e eu guardemos isso no coração. Para concluir a nossa mensagem desta noite, eu quero que você guarde esta frase: todos devem saber que a volta de Cristo será a ocasião quando a responsabilidade e o caráter pessoal de cada um receberá a sua justa recompensa por tudo que foi e desenvolveu nesta vida. Todos devem saber disso. Você e eu, enquanto servos do Senhor, precisamos ter este conceito na nossa vida, de que nós seremos, sim, julgados pelo Senhor, e vamos receber a recompensa por tudo aquilo que nós manifestamos em nosso comportamento e também nosso caráter. Esta palavra, de alguma forma, mexe com você? Ela mexeu muito comigo, porque até mesmo para pregar esta palavra, eu preciso me confrontar com ela, para que eu me veja se estou em condição de exortar, inclusive a cada um dos meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que esse aspecto da natureza de Jesus, essa facilidade que ele tinha de pegar coisas muito corriqueiras, muito naturais, e fazer aplicações tremendas como essa, nós descobramos e aprendamos também a fazer, para ajudar aqueles que ainda não conhecem Jesus, poderem vir a conhecê-lo. Mas você nota que antes de nós ensinarmos isto, esta mesma palavra entra no nosso coração, e o que Deus fala para a minha vida nesta noite, é que eu preciso ser fiel e prudente. Você pode dizer amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos, porque vamos orar. Deus, tua palavra nesta noite, eu creio, ela vem nos exortar, ao mesmo tempo que mostra a capacidade do nosso Senhor Jesus, de pegar uma situação tão corriqueira, tão simples, e fazer aplicações tão tremendas. Ela nos mostra o que não pode nos faltar enquanto servos do Senhor. Não pode nos faltar, ó Pai, aquilo que o mundo em nossa geração está perdendo, aquilo que as pessoas em nossa geração, na verdade, estão perdendo. A fé na tua soberania, a fé, Senhor, no teu senhorio, no teu direito de dono, porque tu és dono. Nós não queremos perder esta fé jamais. E na verdade o Senhor não está demorando, como alguns acreditam. Pai, o Senhor virá na hora certa. Vem socorrer o nosso coração, Pai, quando ele for tentado desta forma. Nesses dias de pandemia, quando a gente tem orado por tantos irmãos,
E a sensação às vezes é que a nossa oração não está chegando aos céus, porque algumas situações parecem piorar. Vem socorrer a gente, salva a gente. Ó Deus, nós queremos gritar por socorro, assim como Pedro gritou quando ele andando por sobre as águas, porque naquele momento cria e olhava para o Senhor, mas ele começou a afundar, porque começou a reparar na força do vento e no tamanho das ondas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a olhar nesta hora para Ti, e nós clamamos misericórdia, assim como o pai daquela criança, daquele jovem, ó Deus, que era possesso, e o diabo queria, ó Deus, matá-lo, porque jogava ele na água, jogava no fogo. Pai, em nome de Jesus, assim como aquele pai, nós oramos agora, ajuda-nos na nossa falta de fé. O Senhor pode muito mais do que nós estamos pedindo. A Tua palavra nos diz claramente que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos na nossa falta de fé, socorre-nos. Nós gritamos por socorro, e assim, Pai, como o Senhor salvou Pedro, e assim como o Senhor acalmou o mar, as ondas, o vento, ao entrar no barco, Senhor, entra novamente na nossa vida, seja Senhor da nossa história, seja o comandante, Senhor, da nossa história, da nossa vida, do nosso barco, da nossa casa, seja Senhor do nosso lar, em nome de Jesus eu te peço, amém e amém. Amém? Deus seja louvado, porque o Senhor está cuidando de todos nós. Eu não sei se você quer ser transformado, mas eu queria que você cantasse comigo essa música. Eu quero ser, Senhor amado, um vaso novo. Vamos cantar essa música? É uma música que eu peguei o Zé aqui de surpresa, né? Que eu não programei cantá-la, mas veio no meu coração cantar essa música agora. Eu quero ser, Senhor amado. Cante essa música, fazendo dessa música também a sua oração, aplicando aquilo que nós acabamos de ouvir. Amém? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Seja Deus. Queremos apenas relembrar aos irmãos aquilo que durante a semana segue acontecendo. Amanhã à noite teremos a nossa transmissão
online do nosso encontro de oração, nosso encontro online de oração. Na quarta-feira temos o nosso encontro com as famílias, também online. É um momento para estudo bíblico e nós aguardamos também os irmãos para estarem conosco nesse encontro para o estudo bíblico. E estamos todos os dias enviando para os irmãos as nossas reflexões. Nós acreditamos que elas serão usadas sempre pelo Senhor, porque eu sempre peço a Deus que traga para o meu coração a palavra certa para aquela manhã. Eu quero crer que Deus tem falado com muitos e vai continuar falando, porque são porções bíblicas, são versículos que a gente está distribuindo em rápidas reflexões. Nós desejamos que todos sejam edificados em nome de Jesus. E queremos também dizer para as nossas crianças que em breve nós vamos trazer material novo para vocês, em nome de Cristo. Nós já estamos nos articulando nesse sentido, e a gente pede perdão para as nossas crianças, porque nós temos pecado contra vocês, tá? Que Deus tenha misericórdia e nos ajude, ore por nós, tá? Para a gente dar conta mesmo de produzir todo o material que é necessário para a honra e glória do nome do Senhor. Os irmãos que ao longo da semana já estão com seus dízimos e ofertas prontos para devolver, podem depositá-los conforme podem ver aí na nossa projeção, os dados da nossa conta. Se você tem o QR Code, aquele aplicativozinho, se você colocar aí na tela da sua televisão, né, se você estiver usando ela, você vai ter então os dados diretamente registrados aí no seu celular. Favorece, ajuda, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Se você tem dificuldades ou está tendo dificuldades para depositar, pode vir entregar o seu dízimo aqui no templo mesmo, para a Silvana em horário comercial, e ela então depositará o seu dízimo para a nossa tesoureira, a Ivelci. Que Deus de fato nos abençoe ao longo de toda essa semana, e temos orado também 3 vezes ao dia, irmãos, 7 da manhã, meio-dia e às 7 da noite. E eu quero convocar os irmãos para que amanhã, aqueles que puderem, vamos jejuar pelos nossos enfermos, vamos pedir ao Senhor que traga saúde para o nosso povo e continue nos protegendo. Hoje, a partir da meia-noite, eu já quero entrar nessa atitude de jejum na presença do Senhor em favor dos nossos irmãos. Fizemos isto no sábado e faremos isto agora também na segunda-feira. E eu quero apelar para que os irmãos conosco nos ajudem nessa intercessão. Nós vamos ver os milagres de Deus na vida do nosso povo. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria então que nós cantássemos um cântico que nós cantamos na escola bíblica dominical. E esse cântico diz: meu coração transborda de amor. Eu quero cantar essa música porque, na verdade, eu acredito que nós precisamos falar baseado na fé, naquilo que Deus tem dado para nós em abundância, mesmo que nós em situações difíceis, como as que estamos enfrentando, sejamos tentados a descrer, mas Deus tem inundado nosso coração com a sua graça. Nós louvamos a Deus por isso. Meu coração transborda de amor. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. Mais uma vez. Meu coração transborda de amor,
porque eu digo aleluia, 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 amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Recebe agora a bênção do Senhor sobre sua vida e creiamos juntos. O Senhor Deus está pelejando por nós, Ele é Senhor dos exércitos. Nosso Deus nunca perdeu uma batalha. E nós, irmãos, somos soldados desse general que nunca perde uma batalha. Em Cristo somos mais do que vencedores. Feche seus olhos e eu quero te abençoar. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco e seja com toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, nesses dias de pandemia, nesses dias por vir, nesses dias quando nos aproximamos da volta do Senhor. Amém e amém. Boa semana para todos. Encerra-se aqui o nosso culto e a nossa transmissão também. A paz.